Olá, caros alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula informática para concurso. Bom, nessa aula aqui abordaremos um do tema mais importante, da nossa banca aí, conceito de organização de pasta e arquivo, ok? Uma banca que será aí da IBFC, ok? Então vamos lá, já pega aí seu papel e caneta, seu caderno, para que você possa fazer essas anotações, ok? Espero te ajudar aí com essa nossa dica. E, mais uma vez, se você é novo aqui no nosso canal, não se esqueça de se inscrever e ative o sininho para que você possa ser notificado toda vez que uma nova aula estiver disponível para você, tá bom? Vamos lá, sem mais delongas, eu vou compartilhar minha tela com vocês para ficar fácil aí esse entendimento e para que você possa visualizar e criar esse cenário aí para ficar fácil a nossa aula, ok? Vou compartilhar aqui minha tela com você, conceito de organização de pasta de arquivo, começando aqui então, explicando um pouquinho as diretrizes de pasta, ok? Olha, eu quero deixar claro para vocês aqui que a organização de pasta é extremamente importante para aí que você possa gerenciar, todas as informações contidas em seu computador. É de extrema importância que isso seja feito, ok? Bom, aqui podemos ver o seguinte, em seu computador você tem aí uma pasta chamada escritório e uma pasta chamada aí também projetos. Dentro dessa pasta escritório você pode ter aí pastas e subpastas. O que podemos entender com isso? Pasta dentro de pasta, falando assim de forma geral, ok? Bom, de outra forma, pasta e subpasta, eu gosto de passar um exemplo para vocês de uma forma muito simples. O seguinte, imagina que uma pasta em relação à pasta de computador seja uma gaveta, sim, uma gaveta de um armário, uma gaveta de um guarda-roupa, não importa. Eu quero que vocês tentem imaginar que quando a gente fala de pasta e subpasta, é como se de fato fosse essas gavetas, porque lá você consegue guardar todos os seus objetos de forma organizada, ou seja, de forma separada. Também com aquelas gavetas de talheres, onde você pode separar ali por cada informações específica. Assim também é uma pasta. Quando você cria uma pasta, você está colocando determinado arquivo dentro daquela pasta, ou seja, você está organizando. E quando você cria uma pasta dentro de outra, chamada de subpasta, você está separando os arquivos daquela principal pasta. Vamos ver aqui essa hierarquia de pasta que eu deixei para vocês aqui de uma forma bem detalhada. Olha só, dentro da pasta escritório você tem 3 subpastas. Quais são essas 3 subpastas? Empresa, documentos, divulgação. Ou seja, a pasta primordial, se eu quero saber o que tem de documento dentro de escritório, eu vou na pasta chamada escritório. Só que dentro da pasta escritório eu quero, por exemplo, tratar de assuntos sobre divulgação. Então eu vou somente na subpasta divulgação, que dentro dela tem outras pastas contendo logo, rede social, site, YouTube. Então são nichos de pasta, ou seja, são subpastas de forma organizada para que eu possa ir diretamente a um determinado arquivo sobre aquele assunto. Por que fazer pastas e subpasta? Bom, imagina o seguinte, imagina que de certa forma você não vai fazer essas pastas e subpastas, você vai criar arquivos de planilha, arquivo de texto, arquivo de música, vídeos e vão deixar tudo espalhado no computador. Isso a curto prazo pode não surgir efeito para você, porque de certa forma você pode, por exemplo, ter 2 ou 3 arquivos ali que você facilmente pode localizar. Porém, tratando-se de uma empresa, de uma organização, onde se trabalha com a demanda alta de arquivo, é crucial ter uma organização de arquivo, ou seja, uma organização de pastas e arquivos, para que você possa agilizar o seu trabalho.
ou seja, você pode melhorar o processo no qual você vai continuar trabalhando em cima daquele arquivo ou quando você precisa acessar determinado arquivo. Então, lembre-se da importância de criar pastas e subpastas sobre essa organização e qual que é a abstração do mundo real que você pode tirar e levar isso para o computador, da forma como eu falei aqui das gavetas, ok? Voltando aqui para o nosso slide. Você tem aqui também uma subpasta chamada documentos, e dentro dessa subpasta chamada documentos você tem modelos, controle e equipe. Então tudo aquilo que você quer buscar de modelos, você não vai achar dentro da subpasta divulgação, nem tampouco dentro da subpasta empresa. Entende a importância de você fazer aí esse controle, essa organização de pasta? Da mesma forma, a subpasta empresa, onde contém nota fiscal, contabilidade, documentos e locação. Já pensou se não tivesse essa organização e você ficar procurando notas fiscais dentro da subpasta documentos e equipamento e equipe, por exemplo? Ou seja, olha o trabalho que você tem de ficar vasculhando, abrindo e fechando pasta para procurar um determinado arquivo. Então é importante a organização de pasta e subpasta, onde contém todos os arquivos específicos para aquele determinado departamento, para aquele determinado assunto, para que faça o seu trabalho, ok? Espero que tenha ficado claro e bem objetivo essa parte da gente poder organizar aqui os arquivos. Vou passar para vocês aqui agora uma breve imagem mostrando exatamente a organização separada aí de alguns arquivos fora de pasta, ok? Bom, nesse compartilhamento de tela aqui você pode observar o seguinte: temos pastas e logo abaixo temos também aí arquivos fora dessa pasta. Porém, podemos notar que vários dessas pastas, por exemplo, elas têm aqui um sinalzinho de mais logo ao lado. Toda pasta que tem um sinal de mais, com esse símbolo de mais, significa o quê? Que dentro dessa pasta tem subpasta. Dentro dessa pasta tem subpasta contendo informações de outros arquivos, de outros departamentos, que também estão dentro de uma outra possível pasta, ok? Agora, analisando todas as pastas ao lado, eu vou falar aqui o nome para ficar fácil o entendimento, ok? Grave essa informação, porque ela será útil lá na frente. Bom, temos aqui, de baixo para cima, um arquivo chamado dvdlog.txt. Conseguiram achar esse arquivo? Observe, esse arquivo está de baixo para cima, o primeiro arquivo que está com a característica com um desenho com formato de um papel. Você vai conseguir achar ele da forma que eu acabei de descrever aqui. A letra D, V, D, log, log.txt, ok? Grave essa informação que ela será muito importante lá na frente. Esse arquivo, ele está fora de uma pasta, ele não está contido dentro de uma pasta. Observe que a dificuldade que pode ser lá na frente, a longo prazo, você conseguir identificar esse arquivo. Pois bem, esse arquivo ele tem um ponto .txt. O que eu quero que você frise nesse exato momento? Toda palavra de arquivo que tem um ponto e uma nomenclatura na frente está falando para você, caro aluno, o formato que esse arquivo ele pertence. Qual tipo de formato é esse arquivo? Para pensar um pouquinho, que se você for trabalhar em um computador com diversos programas, diversos softwares, por exemplo, você estaria gerando um arquivo de diversos programas. Só que se não tiver essa nomenclatura, se não tiver esse nome para identificar o formato desse arquivo, vai ficar bem difícil você conseguir identificar a qual programa, a qual tipo de arquivo aquele ícone pertence, ok? Então, por isso que eu falei para vocês,
Anotem essa informação, pois ela será útil lá na frente. Bom, ok, professor, mas do que se trata esse ponto .txt? Esse ponto .txt, ele está falando que esse arquivo é um arquivo de texto. Esse arquivo é um arquivo de texto que qualquer software, qualquer programa de texto específico, um editor de texto, eu consigo facilmente observar o que está contido dentro desse arquivo, quais são as informações. Será que é um texto? Será que é só uma frase? Será que é só uma palavra? Será que é só uma letra? É uma informação? Com qualquer programa eu consigo abrir esse arquivo, desde que esse arquivo seja um editor de texto. Mas como que você sabe isso? Através dessa nomenclatura, depois do nome do arquivo, temos ponto e a sua nomenclatura. Ah, então quer dizer que o arquivo acima está escrito config.sys. Sim, exatamente. Esse arquivo ele não pode ser aberto por um editor de texto, porque ele trata-se de um arquivo de sistema, um arquivo no qual ele está sendo utilizado para ser usado lá no sistema. Não é qualquer programa que vai fazer a abertura desse arquivo. O outro acima, escrito boot, por exemplo, POOT.ini, é um arquivo de registro, ok? Um arquivo de registro. Dessa forma, você entende que esse arquivo ele não pode ser utilizado, por exemplo, por um programa editor de vídeo, porque ele trata-se de um arquivo de registro, que em alguns casos específicos pode sim ser aberto por um básico editor de texto, ok? Lembrando, cada formato tem a sua característica para ser aberto, para ser executado. Pois bem, espero que tenha ficado claro para vocês essas informações e eu vou seguir adiante e explicar um pouquinho mais sobre essa nomenclatura do que se refere ao formato de cada arquivo. Pegue aí papel, caneta e anote essas nomenclaturas de arquivos. Pois bem, nessa tela podemos visualizar aqui a seguinte informação. Temos aqui uma coluna de texto, uma coluna de imagem, uma coluna de áudio, de vídeo, arquivos compactado, executável, página web e arquivo do sistema. Bom, por que eu falei que foi importante, eu mencionei aqui, que foi importante você gravar aquelas informações que eu falei anteriormente, exatamente nessa tela. Podemos observar que a coluna texto tem diversos formatos aqui, .doc, .txt, .rtf, .pdf, .odt, .csv. Tudo separado por um ponto, aqui está com vírgula, mas separado por um ponto, ok? Ao lado temos aí imagem, JPEG, que é o JPEG, GIF, PNG, PMP, o TIFF e o TIFF, ok? Áudio, mesma coisa, MP3, WAV, OGG, ACC, WMA. Vídeo, MPG, que é MPEG, por exemplo, AVI, o WMV e poderia também estar aqui o MP4. Que é uma extensão de vídeo muito boa também. Para arquivo compactado, agora logo abaixo, .RAR, .zip. O que é esse arquivo compactado aqui, como ele está mencionando? O que é, de fato, esse arquivo compactado? O arquivo compactado, por exemplo, algo que eu vou explicar aqui para ficar fácil o entendimento. Se você vai no supermercado, você compra diversos itens. Digamos que você vai comprar, em média, ali, 10 itens pequenos e você precisa levar aqueles 10 itens para casa, ok? Esses 10 itens do supermercado que você comprou, você de forma alguma vai conseguir levar em uma mão só para casa, porque às vezes pode ser uma lata, pode ser uma pequena caixa, pode ser um pacote, ou 2 pacotes, ou 3 latas, e você não vai conseguir levar toda essa informação para casa, mas a partir do momento que você consegue compactar, ou seja, você consegue reduzir o volume, mantendo a mesma quantidade, porém dentro de um local, você está compactando, ou seja, você pegar todos esses 10 objetos, colocar dentro de uma sacola e levar, você não perdeu os 10 objetos, você manteve tudo organizado dentro de um local só, porém
ficou mais fácil para você carregar. Tratando-se de um computador, por exemplo, você vai tentar reduzir o máximo do tamanho que aquele arquivo ali, daquele conjunto de arquivo, está ocupando. Mas você não vai perder de forma alguma a qualidade e nem a quantidade desses arquivos. Por isso, é arquivo compactado. Ok? Dei uma pausa aqui para poder explicar. Talvez tenha algum aluno que tenha dúvidas sobre arquivos RAR e ZIP. Ok? Pausa a aula, anota, caso eu tenha explicado aí de uma forma bem resumida do que se trata arquivo compactado. Ok? Continuando, a questão agora é a executável, que é o ponto .exe, que é o executável, nós falamos disso também, .com, .cmd, .bat. Observe bastante o título de cada coluna, que é muito importante também você gravar isso lá na frente. Página web, que é o .html, arquivo do sistema, que é o DLL, e o .sys, ok? São tipos de arquivos muito importantes e tem que tomar cuidado, porque são arquivos do sistema, ok? Sendo assim, o que eu gosto de fazer com vocês aqui nesse exato momento é passar algumas questões que estão relacionadas a essas explicações que falamos agora, ok? Porque a gente consegue colocar um cenário que você pode estar ali realmente se deparando com a possível questão que vai cair na sua prova, ok? Vamos lá então? Fazer a primeira questão? Vem comigo. Questões de concurso. A primeira questão que nós temos aqui, e o que eu gosto de frisar com vocês, que eu gosto de falar com vocês, mais uma vez, é no próprio enunciado da questão, procure traçar, grifar algumas palavras-chave. Deseja-se inserir no site de um banco mensagens de áudio. Mensagens de quê? De áudio. Então preste atenção. Uma palavra-chave em áudio. Que possa ser enviada via e-mail. Tais mensagens deverão estar em um formato de quê? De áudio. Estranho essa palavra duas vezes. Sem compreensão e com alta qualidade, podemos ser produzidas pela maioria dos displays de som. O formato de áudio, uma palavra-chave 3 vezes no mesmo enunciado, é algo de se prestar bastante atenção. O formato de áudio que atende à explicação apresentada é... Mas observe também que nesse mesmo enunciado está falando o seguinte: tais mensagens deverão estar em um formato de áudio, sem compressão e com alta qualidade. Ou seja, ele não pode estar comprimido, tá? Com essa compressão e manter alta qualidade. Então, observe que ele está falando a palavra-chave que já falou aqui de áudio. Então, de imediato, o que você vai eliminar lá naquela nossa tabela? Vamos voltar na tabela? Os formatos de áudio são MP3, WAV, OGG, ACC, WMA. E qualquer outro formato que seja diferente desse aqui, você descarta naquela questão. Então, voltando na nossa questão aqui, por exemplo, a alternativa B, já é algo de você descartar, porque é importante você gravar a nomenclatura da extensão de um arquivo. Porque a letra B, ela fala de JPG, que é o JPEG, exceção de imagem. Também não inclui naquilo que nós queremos. A alternativa C, que é PDF, uma extensão de texto, está falando de áudio, também não se enquadra no nosso perfil aqui. A alternativa D ela se enquadra no MP4, eu mencionei agora há pouco. A MP4 ela se classifica em vídeo, então ela não vai se enquadrar no formato que está falando sobre áudio. Olha quantas alternativas nós já excluímos aqui. Excluímos 3 alternativas, você agora tem 2 para definir qual que é a correta, a AAC ou a WAV. Sendo assim, se a gente for olhar aqui, a WAV e ACC, elas fazem parte de áudio. E agora? Qual das 2 alternativas, sendo que as mesmas estão falando que ela é um formato de áudio? Presta atenção na interpretação do enunciado. Tais mensagens deverão estar em um formato de áudio sem compressão e com alta qualidade. Sendo assim, já deixei a tabela selecionada para vocês, excluindo qualquer outra, deixando somente a de áudio.
Sendo assim, conseguimos identificar que a alternativa correta é a letra E. Por mais que a letra A esteja falando sobre áudio, ele faz sim uma compressão. Ele faz uma compressão e não mantém a alta qualidade. Vale a pena você anotar essa informação, porque é algo que não estava aí descrito de forma direta no slide anterior. ACC é um formato de áudio, porém ele faz uma compressão e não garante a alta qualidade. O que faz esse arquivo ficar sem essa compressão e com alta qualidade? WAV. E o que faz essa diferença é exatamente essa compressão e a alta qualidade. Ok? Bom, espero que tenha ficado claro para vocês. A alternativa correta é a letra E. Vamos para mais uma pergunta. A gravação de vídeo digital gera, em boa parte das vezes, arquivo com tamanho aumentado, o que é um desafio para a sua transmissão ou armazenamento em disco. Isso aí se enquadra exatamente no exemplo que eu expliquei anteriormente. Para contornar esse problema, existem formas de compactação e descompactação de vídeo chamado codecs. Um codec é baseado em um algoritmo que explora algum tipo de redundância no conteúdo do arquivo com forma de reduzir o seu tamanho menor perda possível. Exatamente o exemplo que eu passei agora há pouco. Existem diversos tipos de codecs com características variadas. Um dos tipos de codec de vídeo é o... Bom, mais uma vez, o que eu quis dizer para você aqui no slide anterior é o seguinte: a importância de você gravar o formato do arquivo é exatamente aqui. Se você não conseguir gravar o máximo dos formatos de arquivo, fica difícil numa questão como essa, você não conseguir identificar a palavra-chave, muito menos você conseguir identificar qual que é o possível formato do arquivo. Uma observação: isso aqui, essas questões de formato de arquivo, elas caem muito em concurso. Então, vale a pena sim você pausar um pouco esse vídeo, anotar os formatos qual eu passei na tabela para vocês e adicionar outros possíveis formatos, como o MP4, por exemplo. Ok? Então, olha essa pergunta. Ele está falando aqui o seguinte, logo ele fala no princípio aqui, ó, nessa pergunta, a gravação de vídeos digitais gera, em boa parte das vezes, ou seja, gravações de quê? De vídeos. Então, se você já entende o que são cada formato, nas alternativas abaixo você já pode eliminar alguma delas. Por exemplo, o JPEG, que é um formato de imagem. Sendo assim, você vai por eliminação, desde que você consiga identificar as características de extensão de um arquivo, mas também pelo que está falando lá no enunciado, que é sobre vídeo. Se é sobre vídeo, você vai também colocar em relevância ali somente os formatos possíveis de vídeo. Vamos voltar na nossa tabela? Bom, aqui está alguns formatos em nossa tabela, como você pode ver aqui. E uma dessas opções estão contidas lá na nossa questão. Aqui ele está mostrando para a gente, na letra D, que é uma das alternativas. Eliminando mais uma vez a letra C, que é de áudio, e a letra B, que é de imagem, você aí tem 3 alternativas para fazer aí a sua escolha, tá? Então olha só como é importante você fazer essa eliminação. Você diminui aí a porcentagem de você escolher uma opção errada. A alternativa correta dessa pergunta é a letra D, como está mencionado lá na nossa tabela, esse formato de arquivo de vídeo. O primeiro é de imagem, o segundo é de imagem, o terceiro é de áudio. A letra E, Unicode, nem é uma extensão, na verdade, tá? Ela nem faz parte, foi só uma nomenclatura utilizada aí para confundir mais ainda o aluno, ok?
Mais uma pergunta. A lista contém somente a extensão de arquivo do Windows que, aqui na verdade, usualmente são associadas à imagem. Ou seja, a lista contém somente a extensão de arquivos que são utilizadas pelo Windows. Quais são elas? Quais desses formatos aqui são extensões usadas pelo Windows? Alternativa A, B, C, D e E. Você pode aí consultar a sua tabela, porém, mais uma vez, eu recomendo vocês anotem, faça desenhos, porque boa parte dessas extensões a gente não usa no dia a dia, você não vê no dia a dia. Então, quanto mais contato você tiver com esse tipo de extensão, anotações, mais fácil vai ser para você se identificar numa questão como essa. Se você não souber identificar a parte de extensões, fica difícil conseguir achar a alternativa correta nessa opção, nessa questão que eu mostrei para vocês, ok? Então vamos lá, compartilhando aqui com vocês novamente, a alternativa A, B, C e D, e a letra E, vamos aqui passar por um processo de eliminação, ok? Porque o que ele fala aqui? As extensões de arquivo do Windows que são utilizadas associadas ao quê? A imagem. Se você, mais uma vez, não sabe as alternativas associadas às imagens, com certeza você não vai conseguir fazer essa questão. Vamos lá. Não vou voltar lá na tabela. Aqui você já deve saber ou deve ter anotado aí. A alternativa A, ela já tem ali uma opção PDF, que é uma extensão de texto. Elimino. Alternativa B, tem uma extensão TXT ou DOC, extensões conhecidas que eu estou falando aqui, para ficar fácil. Tem TXT, também uma alternativa que eu eliminaria, porque trata-se de arquivo de texto. A letra D, tem aí o HTML. HTML é uma alternativa, é uma extensão de página web, então eu também descartaria, porque eu preciso pelo menos saber algumas dessas. Olha bem que eu estou colocando aqui só alternativas, extensões que estão mais no dia a dia dos alunos. E a letra E tem a WAV, que é de vídeo. Então, olha como é que passei por todo esse processo e até agora eu vi que cada um está relacionado a algum tipo de arquivo que não está associado a imagens, exceto a letra C, que é GIF, JPG, que é o JPEG e PNG. Ou seja, dessa forma, conseguimos achar aqui a alternativa correta. Bom, viu como é fácil se você for passar por a eliminação? É só você saber qual dessas, por exemplo, trata-se de uma extensão de imagem ou não. Se souber, acabou, vai ficar mais fácil. Mais uma questão para vocês. Bom, essa próxima alternativa, também tratando-se de extensão de arquivo, no contexto do Windows, assinale a extensão que está associada ao arquivo contendo imagem. Mais uma vez, eu peço para que vocês analisem bem a questão e olhe a palavra-chave. Assinale a extensão que está associada ao arquivo contendo imagem. Se você não sabe quais são as extensões de imagem, mais uma vez, fica difícil memorizar qual que é essa resposta, tá? Você já deve ter anotado aí essa tabela. Caso não tenha, volte aí a sua aula, anota e pode responder essa questão aí, ok? Bom, entre essas alternativas que estão presentes aí, qual delas conseguimos identificar que é a resposta correta? Vamos lá. Alternativa A, CSV. Letra B, .exe. Letra C, PNG. D, .rar, que é o RAR. Letra E, TXT. Bom, e a alternativa correta para essa questão, letra C, PNG. O primeiro aí eu vou deixar mais fácil para vocês.
Arquivo de texto separado por ponto, né, como vírgula, por exemplo. Arquivo de texto, arquivo executável, arquivo compactado, arquivo de texto simples, tá? Separado por vírgula ali o primeiro, tá? Mas é por ponto, ok? Próxima alternativa, uma medida de segurança fundamental no uso dos computadores pela internet ou não é observar atentamente o tipo de arquivo que são abertos. No ambiente Windows, assinale a alternativa na qual todas as extensões apresentadas são potencialmente perigosas. Caro aluno, preste atenção que essa questão aqui é uma das que mais cai, porque é uma alternativa, é uma pergunta que ela, de fato, ela tem que extrair o máximo dessa informação, o máximo desse conhecimento, porque é algo que pode prejudicar ou não o seu computador. Como a própria pergunta aqui, ela deixou clara, tá? Potencialmente perigosa. Alternativa A, B, C, D e E, temos aqui algumas exceções nas quais podem sim acabar comprometendo o uso do seu computador. Para conseguirmos chegar à conclusão da resposta correta, deixei aqui para vocês algumas informações grifadas e mais uma vez eu peço para que vocês olhem uma palavra-chave, eliminação de questões, e você ficou só com duas aqui. A letra C tem JPEG, seção de imagem, não faz parte. A letra D tem um TXT, que é arquivo de texto, você vai exibir, você vai fazer a leitura de um arquivo. A letra E, se a de cima tem a TXT, abaixo também, então faz por eliminação. Arquivo BAT, eu vou voltar aqui esse slide e vou falar por que eu mencionei, por que eu falei para que vocês possam prestar atenção nessa apresentação. Nesse slide anterior, podemos visualizar aqui, nesse exato momento, um arquivo .bat, AutoEXEC, auto-executável, o quarto arquivo de baixo para cima. Você consegue ver ali, ó, o .bat. Esse arquivo é um arquivo de execução, ou seja, se você executá-lo, ele vai fazer alguma ação no seu computador. Pode comprometer, pode desligar, pode fazer qualquer coisa em seu computador, porque ele está executando algo, ele está modificando algum comportamento no seu computador, ok? Por isso que é muito importante você conseguir gravar, memorizar essas opções, essas extensões do arquivo, tá bom? Bom, aqui vamos passar por mais uma questão para a gente poder encerrar a nossa aula, ok? Compartilhando com você aqui mais uma questão. Computadores trabalham com arquivo com conteúdo distintos. É comum encontrar na internet sites que oferecem download no formato CSV. Arquivo desse tipo contém primordialmente o que, de fato? Os arquivos CSV. O que o arquivo CSV, o que eles contêm? Bom, olhe na sua tabela, na qual eu pedi para você anotar no início da aula, verifique, analise qual dessas questões aqui faz sentido para você, e a resposta correta para essa alternativa é a letra D, ok? Veja se fez sentido para você, de acordo com a nossa tabela, tá? Lembre-se, anote a tabela, faça uso dela, tem uma forma na qual você consegue visualizar essas extensões dos arquivos, ok? Não deixe de fazer, de fato, esse processo na prática. É muito importante que você tenha aí em mente a importância de gravar as extensões desses arquivos. Só assim, caro aluno, você vai conseguir fazer a sua escolha na hora de cair numa questão como essa, tá bom? Ok? Espero que você possa ter compreendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, pause, volte essa aula. Mas eu acredito que com essa tabela aí
vai ficar fácil esse entendimento. E mais uma vez, se você, caro aluno, que é novo, eu peço, inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você possa receber aí todas as informações quando uma nova aula estiver disponível para você, tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula.